Olá, eu sou o Birajara e esse é o canal RK, Rede Koinonia. Sejam bem-vindos. A proposta desse canal não é fazer proselitismo, mas expor a graça e a verdade que nos alcançou por meio de Jesus Cristo. Como podemos vivenciar e como podemos vivenciar essa graça no nosso dia a dia. Bem, se você me permite, eu quero te fazer uma pergunta. A pergunta que Cristo Jesus fez aos seus amigos, porque era assim que o Mestre considerava seus discípulos, amigos. Vós, que dizeis que eu sou? Está lá em Mateus 16, 15. Quem é Jesus para você? Um cara legal? O Salvador? Um mestre esotérico? Um Deus? Quais são as suas concepções a respeito de Jesus? Em uma cultura religiosa, com tantas denominações e segmentos doutrinários, seria possível você estar fundamentado em um sólido conhecimento a respeito de Jesus, de tal maneira que aconteça o que acontecer neste mundo, nada abalaria a sua fé nele? Será que você, como Paulo, pode dizer: eu sei em quem tenho crido e estou plenamente convicto? Se você é daqueles que diz que a sua fé é inabalável, eu quero te perguntar ainda: a tua fé está apoiada em quê? Quais são os fundamentos? A Bíblia? A Bíblia ou Jesus, que é o fundamento de sua fé? Ou os dois? Bem, se a graça e a verdade nos alcançou por meio de Jesus Cristo, o que poderá nos abalar? A verdade é inabalável, não é mesmo? Contudo, são poucos os que estão preparados para viver segundo a verdade e a graça que nos alcançou por meio de Cristo Jesus. E é para ajudar a esses que esse canal foi criado. Bem, embora não sabendo as respostas das perguntas anteriores, uma coisa eu sei, que a resposta dada por Pedro à pergunta pedagógica que Jesus fez serviu de ponte para a revelação que Jesus queria fazer a respeito de sua missão. Ele, o Cristo, seria a pedra fundamental de sua comunidade. Embora a comunidade cristã, em seus primórdios, tenha experimentado a realidade dessa declaração de Jesus, não por causa da sua forma organizacional, ou outra coisa qualquer, mas porque ela entendeu muito bem o significado do que é ser comunidade de Cristo, ela pôde então viver plenamente como comunidade de Jesus. Entretanto, com o passar do tempo e as artimanhas de um sistema mundial de domínio representado por um imperador, a memória da maioria dos cristãos ficou embotada e o discernimento do que realmente é a comunidade de Cristo Jesus ficou ofuscada para muitos. Isso começou a acontecer a partir do século IV, quando a comunidade se institucionalizou sob o auspício do imperador Constantino de Roma e passou a ser o que hoje denominamos de igreja, uma tradução maldosa e inapropriada de eclésia, o termo grego que designa a comunidade de Cristo Jesus.
a institucionalização do cristianismo a partir do século IV fez surgir, então, uma entidade denominada de igreja, e que nada tem a ver com a eclésia, a comunidade de Jesus, o Cristo. Essa entidade, denominada de igreja, no decorrer dos tempos, foi sofrendo uma forte influência da cultura romana, da filosofia grega e da religiosidade judaica, causando uma aceleração institucional e um acúmulo de considerações teológicas e filosóficas que muito contribuiu para um sectarismo que nos alcançou nesses nossos dias, de uma forma tão forte que muitos, como eu, que se levantam contra esse engano, são chamados de hereges. Porém, contra fatos não há argumentos, de forma que o que eu falo aqui pode ser comprovado pelo que vemos, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Infelizmente, muitas pessoas que professam ser seguidoras de Jesus não se dão conta de que esse sistema religioso cristão é enganoso. E que ao fazer parte dele, sabendo que o mesmo não é o que diz ser, isto é, a comunidade de Jesus, a eclésia, está colaborando com esse engano e com essa mentira. Está respaldando o seu sectarismo e o seu mundanismo enrustido, que cada vez aflora mais. O sistema religioso cristão se tornou tão evasivo na vida das pessoas religiosas ou não, crédulas ou não, que de uma certa forma podemos dizer que esse sistema penetrou o DNA das pessoas e tem determinado suas impressões digitais na maioria das culturas, de tal forma que aqueles que estão verdadeiramente comprometidos com Cristo não conseguem se ver fora dele. E isso é trágico. As trombetas têm sido tocadas, mas os seus sons não têm sido discernidos. É certo que o peixe não vive fora d'água, mas é certo também que em águas estagnadas ele está prestes a morrer. E por quê? Porque a água estagnada é água retida. E uma água retida é uma má água. E uma má água é uma mágoa. E o que é uma mágoa? E o que ela faz? A mágoa, ela faz com que as pessoas retenham na memória emoções que envenenam o seu interior, por dentro, que a envenenam por dentro, ok? Então, o que vemos hoje no cristianismo, ou na cristandade, um cristianismo em águas estagnadas, um cristianismo de pessoas magoadas pelos mais diversos motivos, e isso em qualquer que seja o segmento religioso, seja ele católico, protestante, evangélico, bem como aqueles grupos que, tentando sair desta estagnação, se fecham em torno dos motivos que os levaram a sair desse sistema e se formatam, criando algo pior ainda, um sectarismo ainda mais forte. E como pular desse lago de águas estagnadas? Dessas emoções que te envenenam por dentro. Para isso, você precisa renunciar a tudo por causa do amor a Jesus Cristo. E o que significa isso? Isso significa desistir de todo senso de separação, julgamento e orgulho que estão dentro de você
e foram gerados pelo sistema ao qual você pertence, seja ele qual for, cristão ou não, filosófico ou não, político ou não. Se você não está no lago de águas vivas que emanam de Cristo, então você está em águas estagnadas. E nesse caso, com todo respeito, você é escravo das emoções que te envenenam. E, como eu disse no início desse vídeo, não é proposta deste canal te induzir a nada. O que eu quero com este trabalho é colaborar com você para que as perguntas e indagações que estão em seu interior possam ser respondidas por você e você possa compreender o que significa ser uma pessoa compromissada somente com o Senhor Jesus e não com instituições religiosas, grupos religiosos ou qualquer outro segmento. Portanto, caso você queira, o Espírito de Cristo pode te explicar como você pode expressar o Cristo que habita em ti por meio da comunhão, palavra grega koinonia, com outras pessoas, experimentando assim a vida, a vida da verdadeira eclésia, a comunidade de Jesus, sem precisar estar comprometido com grupos, movimentos, instituições ou qualquer segmento. O Espírito de Cristo, ele quer te ajudar a desistir de todo o senso de separação, julgamento, engano que o sistema social, político, religioso, econômico injetaram em você e que te causam emoções que te envenenam por dentro. Ele quer te dar vida plena, vida verdadeira, eterna, a vida de Deus. E como pode fazer isso? Por meio da graça e da verdade que nos alcançou, por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sim, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo nos legou uma grande herança. E para nos apropriarmos desta herança, precisamos do testamento que ele, Jesus, nos deixou. Sim, Jesus nos deu um testamento, mas esse testamento não é um livro, é o seu espírito. Bem, eu te espero no próximo vídeo, onde estarei dando continuidade a este papo iniciado aqui. O Jesus que habita em mim, saúda o Jesus que habita em ti, com a sua paz. Tchau, queridos. O sol da justiça virá. Saiba que o amor vencerá, pois há um caminho pelo qual